No vídeo anterior nós até fizemos nossa primeira aplicação simples. Então aqui no manual, nesse vídeo, no manual de operação e programação, que é o material didático que a gente vai seguir aqui uma boa sequência de vídeos com esse material, né? Assim, eu tenho que voltar, um pouco na uma parte teórica, conceitual, que é importante, né? Antes da gente começar a entrar de fundo mesmo em programação, né? Então, no índice aqui, na página 11 desse material didático, no manual de programação e operação aqui, a gente precisa dar uma olhadinha primeiro nos conceitos de PLC, que é o capítulo 1, depois conceitos de programação, ok? Então, eu quero começar a passar um pouco do conceito na página 18. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui, ok? Então, existe o chamado scan, né? Então, aqui o PLC scan, o método de como que o PLC faz o scan, né, do programa na memória. Então, essa palavra, para quem não conhece, o scan é uma varredura, né? É uma varredura que o processador faz assim quando você está trabalhando com PLC. Então, ele tem uma sequência, esse scan. Como é que ele faz? Ele faz uma leitura dos sinais, né? Quando inicia o primeiro scan, ele faz uma leitura dos sinais dos estados das entradas e salva na memória, armazena na memória. Aí vem o programa, né? Que vai trabalhar com uma lógica, conforme você programa, para mexer com os estados, né? Os estados aqui, né, dos bits internos, enfim, das saídas. Depois, antes de terminar, né, o programa, aqui a parte da lógica, a parte que a gente implementa, ele vai lá e atualiza, né, as saídas. Então, o resultado da nossa lógica do programa, no nosso programa de aplicação, ele vai lá e atualiza as saídas, né? Ok? E elas ficam lá retentivas. Então aí começa o segundo scan, né? Esse foi o primeiro. Então o scan sempre é isso. O PLC trabalha sempre cíclico, sempre trabalhando, né? O scan é bem rápido, né? Nós veremos em determinado momento a especificação aqui do nosso scan. Claro que quanto maior o programa, né, mais demora o scan, mas assim, mesmo assim a velocidade é rápida do scan. Então o scan, quando a gente fala método do scan aqui, é essa sequência, né? Então olha o processo de scan que ele fala. Ele pega os status. A primeira parte do scan, o scan tem 3 estágios aqui. A primeira parte ele faz uma leitura, né, dos inputs e salva isso na memória interna. Aí o programa vai trabalhar, né, com esses status, né? Ok? E vai estar mexendo aí também com as saídas, tudo. Mas antes de finalizar o terceiro estágio, ele vai lá e atualiza as saídas mesmo. E aí vai começar de novo o outro scan e assim é cíclico, ok? Então essa é a sequência, ok? Chamado o scan. Então nós veremos que nós temos bits especiais, depois que aí eu tenho um bit que ele seta quando está no primeiro scan, depende da aplicação que você quer fazer, a gente vai ver bastante recurso aí. Mas quando falar scan, é isso. Então o programa aqui, né, a sequência do PLC, ele sempre fica fazendo um scan cíclico. Então quando você liga e coloca em run, já é o primeiro scan, depois vai o segundo, tudo bem rápido, mas a sequência são esses 3 estágios. A leitura do estado das entradas, ele efetivamente trabalhar com a lógica que você programou, né, com o seu programa, e vai lá e atualiza as saídas, né, que elas ficam retentivas, atualizadas, e vai rodar o próximo scan de novo, mesma coisa repetindo aí, cíclica, ok? Então aqui ele está dizendo aqui que tem alguns registros especiais que mostra lá o tempo do scan, o tempo máximo do scan, o tempo mínimo, calcula o scan. Nós veremos isso em aplicações mais específicas. A gente quiser saber quanto que está o scan, ele registra qual foi o scan mínimo, qual foi o scan que está rodando, calcula o scan do programa. Então existem alguns, quando a gente for avançando, a gente tem alguns registros especiais para a gente pegar esses valores aí, ok? É isso. Depois o próximo sobre conceito de PLC ainda, existe sobre o fluxo do programa, como que o scan roda, né? Então sempre vai ser a lógica do fluxo, né? O fluxo que ele roda todo o ladder. O ladder tem até esse nome, ladder em inglês também é escada, né? Que o formato dele parece uma escada, né, com os degraus. Então lá no scan, quando inicia o programa, ele roda da esquerda para a direita, ele vai escaneando assim, olha, como fosse essas setas, ok? E aí vai escaneando o programa todo aqui. Vamos supor que nossa aplicação é isso, então ele escaneia nesse formato aqui, ó, da esquerda para a direita, ok? E desse jeito aqui, tá bem? Então eu não posso ter, ele chama aqui, ó, um fluxo reverso. Eu fazer isso na minha aplicação
ok? Que ele faz aqui ele pode fazer esse fluxo reverso aqui, ó, depende dos status dessas entradas, fazer um fluxo reverso para atualizar uma saída, não pode. Então, nós veremos mais, tem técnica, a gente não pode, a gente tem que mudar, né, a configuração dessas entradas aqui para que não haja fluxo reverso, isso não pode, isso causa erro, ok? Então, no item 3, né, na primeira parte conceitual, então a gente vai trabalhar com o ladder, e a simbologia do ladder é o seguinte, isso é um símbolo de um contato normal aberto, né, ok? Um contato normal fechado, então bem intuitivo, ok? São contatos. Então a entrada digital ali, né, a entrada X0, um exemplo, né, ok? Se eu pegar aqui, eu estiver trabalhando aqui com esse tipo de contato normal aberto do X0, quando eu pressionar, né, se fosse aqui uma botoeira, se eu pressionar, ele fecha. Então lá, quando eu estiver monitorando, eu vou ver que ele vai ficar verdinho aqui, porque ele é normal aberto, então só se eu apertar, só se eu jogar nível 1 na entrada que ele vai fecharia. Esse é o contrário, então normalmente ele fica fechado, né? Se eu jogar o estado em 1, ele abre, né? Então é invertido. Então assim, só a representação, contato normal aberto, contato normal fechado. E aqui no próximo tópico aqui, o 1.4, ele está falando que existem vários tipos de elementos, né, dispositivos da nossa linguagem PLC. Existem os X, que são as entradas digitais, então ele chama, né, o jargão, a terminologia aqui é os relés de entrada, que são as entradas digitais, tá? Então é X a referência, X. Então a gente vai X0, X1, X2, até, só que é tudo octal, né? Lembra disso. Então, existem também as output relay, ok? São as saídas digitais aqui que tem referência, que tem a referência aqui, o prefixo como Y. Então também octal. Depois existem uns bits internos que a gente vai chamar de M na programação. Então são bits auxiliares, ok? Chama de M. Existem uns bits também, né, chamado Step Relay. Isso para aquela programação em SFC, que a gente não vai usar, mas é um recurso desse PLC, ok? Existem os temporizadores nós vamos ver que ele trabalha com Word, com Double Word e também, né, um relé. Quando você dá um tempo, depois de um delay, dá um tempo, ele vai atuar um bit, que vai ser lá o T0, T1, T2, enfim, né? Então tem a parte de bit também nos temporizadores. Nos elementos contadores que nós veremos, contador vai contando pulso, essas coisas, eu tenho a parte de Word e tal, tudo, mas eu tenho também, né, relés ali. Quando atinge um valor de contagem, um bit fica setado. Então, C0, C1, então também tem a parte de bit e words aqui, double words. Eu tenho um tipo de dado que é tipo D, né? Então são tudo prefixos, ok? X, Y são aí, X entrada, Y saída, as memórias internas aqui, os bits internos, a parte de step aqui que a gente vai mexer, dos timers, bit para timer, bit para contador, para registro de dados, né? Então, quando é D, eu só trabalhar só com Word, né? O Word lembra que o Word é 16 bits, né? O Word. Eu tenho uns tipos também que eles trabalham em Word, são registro de index, né? Indexação, então E e F. Nós veremos detalhes disso tudo conforme avança aqui na programação. Só comentando agora os tipos de elementos que tem, os tipos de dispositivos que tem na linguagem, se são de bit, se são de Word, enfim, ok? Então aqui começa a parte os símbolos da lógica do ladder, né? Para eu trabalhar em ladder. Então nós veremos. Então aqui ele até mostra que é um contato normal aberto. Então para esse aqui é a explicação dele. E ali na lista de instruções para carregar um contato desse é o LD, né? Então o que eu posso trabalhar com esse tipo de simbologia são obviamente os X, os Y, as memórias internas, tudo que é bit, né? Tudo que é bit. Então aqui está um resumo, né? Nós veremos todos os tipos de contato normal fechado. Aqui é uma end, né? É uma end de dois contatos normal aberto. Então como que eu carregaria isso na lista de instruções? Então quais são os dispositivos que podem trabalhar com esse tipo de símbolo, né? Então assim, bem completo aqui não adianta ficar decorando agora, a gente vai ver isso com o tempo. Tem um contato aqui, olha, esse aqui é um contato aberto, esse aqui é um contato fechado. Isso aqui, quando mostra uma seta para cima, seta para baixo,
é quando eu quero pegar a transição, né? A borda de subida ou borda de descida, né? Se isso aqui é uma botoeira, que ele tem esse símbolo, né? Então é o Rising Edge. Então quando eu pressionar, né? Quando eu pressionar que ela fazer uma transição de 0 para 1, ele vai pelo menos um scan ficar setado, né? Então ele pega a transição subindo, e aqui é o contrário, né? Eu pressionei, na hora que eu solto ele pega uma transição de descida de 1 para 0. Então são o Rising e o Falling, ok? São contatos de transição. Então isso é novo aqui só para comentar agora. Nós veremos tudo isso, né? Pausadamente, bem a cada aplicação, só dando uma passada aqui nos conceitos, ok? O conceito da bobina, né, os Alt, os Y, então pode ser os Y, as saídas mesmo, pode ser as memórias internas, e quando a gente trabalha com step, né, que não é o caso que nós vamos usar. E quando eu trabalhar com step também, não é o caso, mas tem os símbolos aqui, ok? Então, aqui alguns blocos de aplicação, quando a gente tiver timer, nós veremos aqui. Então também aqui ele está dizendo aqui que numa linha, né, numa linha do ladder, eu posso, ele não pode pegar, ele não pode colocar mais do que 11, né? Quando você for tentar colocar o 12º, ele já muda para a próxima linha e referencia assim automaticamente, tá? Para você, se você tiver uma lógica bastante extensa aqui de bastante elementos, ele continua na segunda, como fosse uma segunda linha, mas ele faz uma referência aqui, ok? E aqui os tipos nós veremos com mais detalhe. Então os tipos de quais são as instruções, a lista de instruções quando eu tenho uma end de 2 contatos, uma OR aqui, nós veremos, olha lá, transição a borda de subida, ok? Borda de descida, a representação que é a borda de subida, borda de descida, a representação, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no geral. Isso nós vamos ver isso mais programando mesmo. Eu acho que é isso. Agora na página isso. Então aqui é o seguinte, olha. Ele explica ele dá algumas dicas de como que é o correto, né, para otimizar o ladder. Olha, se eu estou fazendo essa lógica aqui, se eu estou implementando essa lógica aqui na minha aplicação, olha, eu coloquei um X, né? Ele é end com esses dois aqui em OR, né? Mas isso pode ver, quando eu compilo, ele converte para a lista de instruções, ele gasta quantas instruções? Gastou 4 aqui, né? Mas eu posso fazer a mesma coisa só porque isso aqui é uma end, então eu posso adiantar primeiro essa parte, jogar na frente, o que ele fez aqui, depois uma end com o X0. Isso já otimizou aqui, olha. Tá vendo? De vez de usar 4, ele usou 3. Então, essas técnicas que a gente vai ter que ir pegando com o tempo para ficar mais otimizado. Não que não funciona, mas fica mais otimizado, né? Vai gastar menos scan, tempo de scan, então fica mais otimizado. E aqui ele começa a dar exemplos da mesma coisa. Olha aqui, ó. Essa jogada aqui ele gastou 4, né? 4 instruções aqui na lista de instruções, sendo que eu poderia fazer isso aqui, a mesma coisa, olha só, gastando 3. Então aqui, olha, aqui já não poderia, que geraria um fluxo reverso. Aqui ele mostra como que essa mesma aplicação poderia ser feita sem gerar o fluxo reverso. Fluxo reverso não é que não pode mesmo, tá? Dá erro. Então assim vai, né? Assim já vai continuando. Agora na página 29 tem exemplos, né? Aqui a gente vai começar a fazer alguns exemplos, né? Já no próximo vídeo já começar a fazer alguns programas básicos. Nós fizemos aquele lá primeiro, mas muito simples, só para ver a parte de comunicação e tal, mas aqui a gente começa a implementar algumas coisas retentivo, né? Ok? Então nós veremos isso no próximo vídeo. Então a parte de conceito, brevemente, os conceitos do PLC foi isso que nós vimos agora. Nós vamos no próximo vídeo tentar fazer algumas aplicações aqui já das técnicas aqui de ser retentivo, né? De fazer um selo e tal, isso aqui nós veremos, tá? Então agradeço a atenção. Esse vídeo foi um pouco mais teórico, né? Normalmente às vezes é um pouco mais chato quando é muito teórico, mas assim, antes da gente entrar realmente, depois quando entrar mesmo em programação vai ser uma sequência, né? Da gente criar algumas aplicações, então vai ficar mais intenso em programação mesmo, né? Mas por enquanto a gente tem que ver esses conceitos para a gente conseguir estar fazendo corretamente quando a gente estiver implementando nossa aplicação. Então agradeço a atenção, muito obrigado.